Amados irmãos, nós estamos de volta, passando aqui para trazer uma breve reflexão sobre o capítulo 7, que é a base de nosso estudo semanal, pois nós estamos estudando a lição de número 7, e o capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios é um capítulo muito pessoal, onde Paulo ele vai, de uma certa forma, fazer um convite à igreja a buscar a santidade, e é uma santidade que é no temor de Deus, e a gente vê isso examinando cada versículo à parte. Quando a gente lê o versículo de número 1 do capítulo 7, a gente vê Paulo, às vezes, nos levando, a lembrar que as promessas de Deus ela exigem uma resposta ativa. Quando nós lemos o verso 1 que diz: purifiquemo-nos de tudo o que nos contamina, o corpo e o espírito. Perceba que o que Paulo apresenta é a purificação como um passo essencial na caminhada cristã. E isso não é apenas uma ação única, mas é um processo contínuo. É aquilo que a gente fala de santidade progressiva, aquela santidade do cotidiano, aquela santidade diária. E santidade não é um ponto de chegada imediato, irmãos, mas é uma jornada diária de crescimento, em obediência, em reverência a Deus. E a expressão que a gente precisa destacar é corpo e espírito, que é a última expressão, a última parte do versículo 1, aonde Paulo ele refere ao ser humano em sua totalidade. Ele está destacando tanto os nossos pensamentos quanto nossas ações. Elas devem, na verdade, ser transformadas. E Paulo, aqui, ele apela aos coríntios para abrir espaço nos seus corações para ele. No verso 2 do mesmo capítulo ele diz: ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Aqui no verso 2, Paulo, de uma certa forma, ele faz uma declaração, e essa declaração, ela, na verdade, serve de defesa contra os levantes que estavam acontecendo ali, contra o seu ministério, contra o seu apostolado, contra a sua missão. A gente percebe que Paulo ele foi taxado, de um falso apóstolo, mas aqui é como se Paulo se colocasse de pé diante ali da igreja de Corinto e dissesse: vejam aí se vocês encontram alguém que eu prejudiquei. Vocês não vão encontrar, porque eu não prejudiquei ninguém. Levantem entre vocês alguém que eu causei algum dano. Vocês não vão encontrar, porque eu não causei dano a ninguém. Procura alguém entre vocês que eu explorei. Vocês não vão encontrar, porque eu não explorei ninguém. Então a gente percebe que Paulo, ele revela diante da igreja essa declaração, e essa declaração de Paulo, ela está carregada de um desejo de reconciliação. Essa lição é importante para a vida cristã, porque nos dias de hoje nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo a andarmos como ele andou, com toda a integridade. E nós precisamos entender que integridade é fundamental para manter um relacionamento saudável, seja onde for, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade, mas especialmente na igreja, que é para dar o exemplo, precisa dessa integridade. A parte aqui do versículo que a gente faz destaque é quando ele fala no temor de Deus, essa expressão que ele usa, no temor de Deus. Segundo Paulo aqui, quando ele usa essa expressão no temor de Deus, ele está falando acerca da santidade, que ela deve ser aperfeiçoada. E esse temor, ele não é um medo paralisante,
mas é um tipo de reverência que leva à obediência. A maturidade espiritual ela se manifesta à medida que nós nos afastamos de tudo que pode contaminar nossa caminhada com Deus. E a mensagem de Paulo é clara: para viver em comunhão com Deus, nós precisamos buscar a santidade. E é em todas as áreas de nossa vida. Isso não apenas nos aproxima de Deus, mas também fortalece os nossos relacionamentos com os outros. E assim como Paulo, não apenas defende a sua integridade, mas também incentiva os coríntios a progredirem na fé, lembrando-os de que a santificação é um processo que exige entrega, que exige de nós constante e confiança na obra de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento que nós precisamos sempre ser constante, sempre confiar na obra de Deus. O versículo ainda que eu quero fazer destaque aqui é nessa seção de versículos que Paulo, aqui nesse capítulo 7, ele vai falar sobre a consolação em meio às tribulações. E o versículo de número 3, Paulo ele vai fazer uma afirmação muito íntima para a igreja de Corinto. O versículo 3 diz assim: já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Perceba que essa declaração é uma declaração de amor, um sentimento paterno que Paulo tinha pela igreja de Corinto. Ele diz: vocês estão no meu coração. Ele já tinha dito em outras oportunidades, mas aqui ele está trazendo a memória. O versículo diz: já lhes disse que vocês estão no nosso coração. Aí ele diz: nós estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Perceba que o coração de Paulo aqui, ele é aberto com essa declaração. E é uma declaração que demonstra a profundidade do relacionamento que ele deseja manter com a igreja de Corinto. Mesmo em meio às dificuldades, ele se expressa uma confiança que para os dias de hoje é um confronto para muitos líderes. Então a gente precisa aprender aqui com Paulo no versículo de número 3. E o versículo 4, Paulo ainda continua e ele vai falar: tenho grande confiança em vocês e de vocês eu tenho muito orgulho. Ele aprofunda, ele afunila mais essa declaração. Ele diz: olha, eu confio em vocês, eu tenho confiança em vocês. E vocês, para mim, são um motivo de orgulho. Eu olho para vocês e eu me orgulho. Então a alegria de Paulo não dependia das circunstâncias, mas era da obra de Deus. Ele olhava ali para a igreja de Corinto, via aquele momento circunstancial, aquela dificuldade que eles estavam passando, mas o amor dele foi mais além. Ele olhava e via ali uma igreja carente, que precisava ser amada, que precisava ali, quem sabe, de uma palavra de consolo naquele momento. E essa palavra amorosa de um pai espiritual que vai agora ser dita por Paulo. O versículo 5 diz: conflitos externos, temores internos. Aqui Paulo, ele vai se expressar quando ele entra na Macedônia. Ele, como um líder, ele revela que até mesmo os líderes ou os apóstolos da época do primeiro século da igreja, eles, por alguns momentos, eles também se tornavam ou passavam por vulnerabilidade. No entanto, ele não permaneceu preso às dificuldades, pois ele encontrou consolo em Deus, que usa pessoas para trazer alívio. A chegada de Tito foi um desses momentos. Paulo ele se alegrou com a boa notícia acerca de Tito. O versículo 6 diz: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. É a declaração, é a alegria do coração de Paulo sendo manifesto
através da vida de Tito. Tito, naquele momento, naquele cenário, para Paulo, chegou como um consolo, chegou como um alívio, chegou como um bálsamo para a alma ali do apóstolo Paulo. O versículo de número 7 diz: Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim. Aqui no versículo 7, a gente vai ver que essa notícia que Tito vai trazer vai encher Paulo de alegria, pois demonstra que o relacionamento estava sendo restaurado, estava sendo reparado. E a preocupação e o arrependimento dos coríntios revelam o impacto que a carta anterior, a primeira carta de Paulo, teve efeito positivo. E mesmo em meio às tribulações e confiança, a esperança de Paulo se renovaram, ao ver que a obra de Deus continuava a frutificar e os corações dos coríntios e o consolo que ele recebeu através de Tito e das notícias positivas reforça a importância de se manter relacionamentos restaurados na caminhada cristã. Aqui agora, do versículo 8 até o 12, é uma das seções mais importantes, mais empolgantes desse capítulo, que vai falar sobre dois tipos de tristeza: a tristeza de Deus e a tristeza do mundo. A tristeza de Deus conduz ao arrependimento. A tristeza do mundo, ela conduz à morte. A gente vai ver isso a partir do versículo 8 até o 12, mas nós não vamos trazer um comentário para que não fique muito longo. E nós vamos compartilhar essa segunda parte aqui num próximo momento. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.